Ontem nós tivemos um encontro lá em Santíssimo com o Franco. E o Franco falou ontem de uma coisa simples que para mim foi uma revelação. Sabe quando alguém fala uma coisa e descortina, revela? E eu fiquei olhando assim e falei, gente, isso é muito profético. Isso é muito para o dia de hoje. Parece que a gente sabe, só parece. Mas tem algo que tem que ser mais apurado, né? Tem que ter um diapasão melhor, um ouvido mais afinado para ouvir aquilo que Deus está falando. E aí o Franco falou um texto, queria que você lesse aí comigo. Colossenses 1, 24. 24 até onde a gente lê. Achou aí? É bom ler, que ontem eu passei a noite meditando, eu conversando com os irmãos, eu acho que 2 horas da manhã eu estava falando sobre esse tema. Diz assim, do texto, agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Ponto. Vocês estão pensando que revelação é essa, né? Texto que a gente já conhece, né? Mas o que eu ouvi ontem foi muito profético, porque o Franco estava falando da igreja, da revelação da igreja. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Alguém para conhecer Jesus, alguém que está aqui hoje, foi revelado de Jesus, que o coração arde, está andando em fé, nem sabe muito, nem entende muito. Eu fico lembrando de mim, né? Eu me converti, eu ia nas reuniões, era, cara, maravilhoso. Tinha um monte de apelo que eu ia, se você me perguntar para que era, eu não sabia. Eu sabia que eu queria estar junto, queria estar orando, queria estar chorando, havia um rebuliço dentro de mim, eu não entendia nada, mas era bom. Não é assim? Se alguém te perguntasse, mas aí, o que é? Eu, cara, não sei, eu sei que é legal pra caramba. É bom demais, tem que provar. E eu ouvi alguém falando na época, agora eu não lembro quem foi, falando sobre, quando a gente fala de Jesus, aí o cara falava assim, bom, não dá para te explicar isso, é como chupar laranja. Tem alguém chupando a laranja e pergunta assim, tá boa a laranja? Você fala, tá doce demais. A pessoa não vai saber que a laranja está doce se ela não provar. Porque não tem como explicar que ela está doce. Você pode falar um monte de coisa, mas se você não prova a laranja, você não vai entender aquilo que a pessoa está falando. Não é assim? E aí é mais ou menos assim, eu achava aquele negócio doce demais, aquela vida muito gostosa, mas não dava para explicar, alguém tem que provar. Né? Quer saber o que é? Então, só provando, filho. Vem aqui e prova que você vai saber que o que eu estou falando é verdade. Porque a gente tem que provar Jesus, porque o Espírito Santo ele revela Jesus. Mas esse texto diz que Deus também revela o mistério, o Espírito Santo também revela o mistério que é a igreja. Mas eu fui em Belo Horizonte e eu estava conversando com um pastor, sentado na mesa da casa dele, lá em Nova Lima,
E aí eu falei algo que eu nem pensei. Depois eu pensei, a gente fala as coisas e pensa depois, né? Principalmente, diz que mulher faz isso, mas homem também faz. Fala depois, pensa. Eu fiquei pensando assim, porque eu estava falando para o irmão que as coisas que nós aprendemos e vivemos não tem como apostilar. Não tem como escrever numa apostila e ensinar para alguém. Porque é vida de verdade. Entende isso? É algo real. E aquilo que é real não se ensina. Né? Shakespeare tentou mostrar o amor lá no Romeu e Julieta, mas não consegue ensinar amor. Porque amor se vive. Não é assim? Tem gente que acha... Quem foi, meu Deus, que viu uma música do Renato Russo que tinha um trecho de 1 Coríntios que falou, que poema lindo de Shakespeare. Aí, Shakespeare, como? Falou de amor, o pessoal acha que... Ninguém consegue explicar amor. Consegue? O que tu acha? Consegue ou não? Não consegue, consegue viver. E aí eu estava falando isso para o irmão, essa vida da igreja prática, essa vida da comunhão, essa vida da família de Deus, ela é prática, não tem como você apostilar, não dá para você ensinar para ninguém. Tem pessoas que podem pegar aquilo que a gente fala, do que a gente vive, e tentar ensinar isso para que outros vivam. Mas se não estiver vivendo isso, se isso não for verdadeiro, vai ser só um ensino de um monte de gente que conhece um monte de coisa, que repete igual papagaio, mas não vive de fato aquilo que é verdadeiro. É muito louco isso. É muito louco. Eu até me emocionei quando eu falei isso na mesa, na hora de orar. Por quê? Porque aquilo que nós aprendemos, nós temos que vivê-lo. Intensamente. Da forma que Deus nos revelou e da forma que a gente conhece. E aí, quando o Franco falou desse texto, ele falou que a revelação da igreja também é uma revelação. E aí eu fiquei pensando quanto tempo eu tentei ensinar a igreja. O que é a igreja? Porque quando as pessoas falam ou perguntam como é a nossa forma de viver, a gente tenta explicar na palavra como a gente vive, como se fosse um padrão de vida. Ou como se fosse uma liturgia. Não é assim? Alguém pode pensar que a nossa liturgia é ter relacionamento nas casas, reunião, grupo caseiro na casa. Eu conheço um monte de lugar que tem grupo caseiro. Quantos lugares reúne a igreja que você ouve falar que tem célula? Grupo familiar, grupo caseiro, igreja na casa, dão vários nomes. Culto no lar, hein? Pequeno grupo, tem vários nomes que dão, que a galera se reúne mesmo nas casas, mas quando a gente chega para olhar, não tem vida. A vida de fato não existe. E a gente está assim, cara... A gente faz a mesma coisa e por que o resultado é diferente? Já parou para pensar nisso? É porque a revelação, uns têm, outros não. Quem é revelado vive, de fato, baseado naquilo que Deus revelou. E aí é mais fácil viver quando você tem revelado ou quando você entende aquilo que você faz. Fica muito mais fácil. Quando você entende o porquê, fica muito mais fácil. Entende isso? E aí eu acho que a nossa geração ela é melhor na revelação e no entendimento. Por quê? Porque quando eu me converti, a gente não tinha lugar de reunião. A gente reunia nas casas. Era um grupo... Na época, ninguém falava em célula. Grupo caseiro, grupo no lar, pequeno grupo.
Ninguém falava nada disso. Muito pelo contrário, chamavam a gente de seita. Chamavam de seita. Eu tive um irmão, né, ele é irmão hoje, mas tem um irmão que ele veio participar de um grupo na minha casa armado para matar a gente. Porque ele achava que lá dentro rolava qualquer coisa com a mulher dele, entendeu? Ele tinha ciúme da mulher, e a mulher entrava numa casa e dizia que ia orar na casa, todo mundo na casa, e ele começou a ficar, um dia ele resolveu ir e foi armado. E aí chegou lá, e ainda bem que eu não sabia, né, que ele estava armado. Chegou lá, sentou, e nós começamos a viver aquilo que a gente sempre vivia, família. E aí bate um papo, conversa com todo mundo, cada um fala das suas necessidades e encrencas, a gente ora um pelos outros, reparte uma palavra, aí o tempo passa, aí canta. Na época, no meu grupo caseiro tinha uma Marilda, então tinha música o tempo todo. Aí a gente louvava o Senhor, e aí o tempo passava, e quando a gente olhava, dava meia-noite, não era à toa que o cara estava achando que que esse negócio estava muito estranho para a mulher dele. E aí eu sei que no final, a gente dando muita atenção assim, eu olhei para ele assim e falei assim: filho, a solução da vida do homem é Cristo. Você precisa se converter. E ele começou a chorar. E aí entregou a vida a Jesus, se arrependeu, falou da arma, mostrou a arma, falou o que tinha feito lá, e até hoje está entre nós. Está até hoje entre nós. Não tem uma vez que eu chego naquele sítio lá, quando ele me vê, ele atravessa tudo, vem lá e me abraça: ô, meu pai, meu pai. Ele viu a igreja. Ele viu o corpo de Cristo, ele não viu uma reunião, ele viu uma família. Entende isso? Então, quem veio dessa época, eu acho que consegue entender melhor, ou ter a revelação do Espírito Santo do que é a igreja. E aí o Franco falou uma coisa ontem que eu parei para pensar, e aí fiquei arrependido. Por quê? Nós fizemos aqui uma assembleia uma vez para enterrar a comunidade Atos. Quem lembra? Pouca gente lembra, né? É porque nós tínhamos um banner ali fora, e na hora de fazer o banner, botaram o nome embaixo, assim, Comunidade Atos. Eu não sei quem mandou a arte para o Carlinhos, mas eu sei que veio. E aí o negócio ficou mais forte. A Comunidade Atos ficou mais forte. Eu acredito, para quem tem revelação, que o nome não faz diferença. Nenhuma. Eu não tenho problema. Para quem tem revelação, eu não tenho problema com o nome. Porque o problema não é o nome, o problema é você ser revelado do que é a igreja. Mas quando alguém pergunta para a gente, da onde você é? Qual a tua igreja? Aí a gente fala o que não é. A gente fala o que não é. A gente fala... Comunidade Atos. Já tem gente que fala assim: é lá do Quality. A igreja do Quality. É lá do Quality, Eu, então, um monte de gente me pergunta, mas eu arrumei uma maneira mais fácil de falar e ser espiritual. Eu falo assim: bom, o povo chama a gente. O povo chama a gente de Comunidade Atos. Mas a gente crê que a igreja somos nós. Parece que a gente respondeu. Parece que a gente respondeu. Mas olha só o que eu ouvi ontem, lendo esse texto. A igreja não é um mistério? Porque o mistério que esteve oculto durante todos os séculos e as gerações estava oculto. É um mistério oculto. É um mistério oculto, mas que foi revelado a quem? A nós. E nós temos que revelar aos gentios. Por quê? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. A igreja é Cristo em nós. O corpo de Cristo, ele veio através da revelação que nós tivemos de quem é Jesus, e logo nós somos o corpo dele. Amém? Então é aqui, aonde Jesus vive em mim,
que tudo se manifesta na minha vida. Na minha vida se manifesta a glória do Senhor, na minha vida eu posso falar do Senhor, eu posso louvar o Senhor, eu posso orar pelos enfermos. Tudo que a gente faz juntos, a gente pode fazer separado, porque quando nós andamos, nós representamos o Senhor. É por isso que Paulo diz que nós somos a carta escrita. Vocês são minha carta escrita. Entende isso? E aí, quando alguém nos pergunta sobre a igreja, se a gente não responde o que é a igreja, se a gente não entende o que é a igreja, nós estamos privando alguém de ter a revelação do que é a igreja. A gente priva essa pessoa por quê? Porque é difícil responder, dá trabalho responder, gasta tempo para responder, mas nós precisamos falar e responder para que as pessoas possam ter a revelação do Espírito Santo, do que é a igreja, a família de Deus. Entende? O corpo de Cristo. Porque é possível que a gente esteja aqui hoje também participando, e aí depois se a gente fizesse hoje um movimento aqui para ouvir cada um, é possível ter um monte de gente que não sabe. Não tem a revelação ainda. Frequenta um grupo caseiro, não sabe por quê. Tem um discipulador, não sabe nem para quê. Parece que é assim. Não, é porque aqui se vive assim. Eu tenho que estar num grupo, eu vou lá porque, pai, eu tenho que estar lá. Não entende que o desejo de Deus é que a gente se pareça com Jesus e que no meio dos santos, no meio da comunhão, no meio dos relacionamentos, ali tem cura. Ali eu cresço, ali alguém cuida de mim. No relacionamento é que a vida funciona. Pessoas que se relacionam em prol de Jesus e de aprender com Ele são pessoas que crescem, amadurecem, que aprendem, que andam e mostram, representam o Senhor e a glória de Deus é manifesta sobre a terra. Quando nós temos revelado isso em nós. Entende isso? Eu fui para casa pensando, eu passei essa noite pensando nesse negócio. Eu comecei a orar e falar, Senhor, nós temos que nos movimentar para que a igreja do Senhor seja revelada. O corpo de Cristo seja revelado. Porque se nós tivermos a revelação do que é a igreja, nós vamos viver como igreja. Nós não vamos depender do culto para nada. Nós não dependemos de lugar para estar. Aonde nós estivermos, o Senhor vai estar conosco, e aonde tiver dois junto com a gente, ali já é a igreja. E aí eu lembrei por que nessa época a gente cresceu tanto. Porque era muito gostoso estar junto. Era muito gostoso. E aí, olha, se ir hoje para um encontro na casa é sacrifício para você, você ainda não tem a revelação do que é a igreja. Se ter a tua vida sujeita para que alguém cuide de você, para que você possa se parecer com Cristo, porque esse é o objetivo, é que a gente se pareça com Jesus. E o Espírito Santo trabalha conosco todos os dias para que a gente possa, Cristo em vós, ou em nós, a esperança da glória. A glória é a presença de Deus, é Cristo em nós. Nós precisamos aprender. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos dessa mutualidade do Evangelho. Nós precisamos desse organismo vivo que é a igreja, que ele funcione e que a gente faça parte dele nessa funcionabilidade. Para que a vida de Jesus seja forjada em nós. Amém? O maior interesse é nosso. O maior interesse de buscar isso é nosso. O maior interesse de fazer isso é nosso. E aí eu fiquei pensando, eu estou brincando com vocês aqui porque a mente é acelerada porque a gente não dorme, mas não tem coisa melhor do que isso. Tem coisa melhor do que igrejar, amados?
do que estar com os irmãos, do que servir uns aos outros, do que ter comunhão, do que você poder estar 3 horas da manhã em casa falando de Jesus, falando das coisas que Deus está fazendo na nossa vida, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele pode fazer, tirando as nossas dúvidas e olhando para a palavra na maior liberdade. Na maior liberdade. E ninguém querendo ir embora. Tem coisa melhor que isso? Olha, eu vou falar o que eu ouvi quando eu me converti, que eu falei para vocês, alguém falando. Essa laranja é doce demais. Muito doce. Mas você tem que provar para saber o gosto dela. Eu falando, você não vai saber. Eu falando, você não vai ter noção do que é isso. Você precisa provar disso. Você precisa se envolver com isso. Se dedicar a isso. E deixar que a vida de Deus e o Espírito Santo flua no meio dos relacionamentos e no meio da tua vida. Você precisa disso, se entregar nesse rio de Deus, nessa revelação do que é a igreja, e vivê-la de forma intensa. Entende isso? Às vezes é trabalhoso. É verdade. Porque tem gente que a gente não quer estar perto. Às vezes tem gente que é problemática, não é? É ou não é? Mas a gente tem que se relacionar com todos. Porque a gente aprende com todos. Toda vez que eu pego qualquer assunto para falar, eu vejo Deus tratando com um e com o outro. Eu vejo uma pessoa difícil, vejo uma pessoa totalmente difícil e vejo uma outra que não gosta de gente. Aí Deus junta essas pessoas junto. Porque uma vai ensinar a outra, uma vai aprender a gostar e a outra vai deixar de ser difícil. Não é assim? É só você olhar os casamentos, amados. Deus une pessoas diferentes, Deus não une pessoas iguais. É porque o que tem no um falta no outro. O que tem no um falta no outro, aí um ajuda o outro. A Bíblia fala que 2 amigos são como 2 ferros que se afiam um ao outro. É o relacionamento. Não é o relacionamento, é o relacionamento. É assim. É assim. Deus coloca pessoas diferentes justamente para isso, porque nós temos que aprender. Nós aprendemos uns com os outros. E aí quando isso vai se encaixando, vai misturando nessa massa chamada igreja, a vida verdadeira ela começa a acontecer. Pode ter, às vezes, cara de bagunçado, não é formatado, não é certinho, mas é verdadeiro. Entende isso? Eu acho que foi Rick Warren, não é assim que fala não, mas Luciano já até fechou o olho, mas é esse negócio aí. É o cara de uma vida com propósito? Como é que é o nome dele, Luciano? Isso aí que ele falou. Eu não consigo, a minha língua não fala. O cara na vida com propósito, ele falou que se nós, os homens, fôssemos fazer uma floresta, a gente ia fazer tudo certinho assim, ó. Ia ser aquela fileira de eucalipto, depois aquela fileira de laranjeira, depois aquela fileira de maçã, macieira. Ia ser tudo organizadinho. Mas quando você olha para uma floresta que foi Deus que fez, só vê aquele bagulho verde, assim, tudo misturado, aquela... Mas o pessoal aí é biólogo, né? Diz que não existe vida pungente e verdadeira como existe numa floresta em lugar nenhum, feita por um homem. Entende isso? A igreja de Deus são pedras vivas, são templos de 2 pernas, templo que anda, né? Eu acho que era lá em Vila Velha que falava da igreja que anda. A gente falou tanto o que era a igreja que o pessoal olhava para a gente, é a igreja que anda em 2 pés, eles aí. Isso é igreja. E você precisa provar disso. Se você não provou ainda, eu queria falar para você que você precisa provar. Você precisa se relacionar. Tem uma palavra que está escrita em Marcos 3:3.
que eu falei para uma irmã lá na comunhão lá da domingueira lá. Se a tua vida está mirrada, se a tua vida está atrofiada, se a tua vida não cresceu, tu está que nem o cara lá da mão mirrada, que estava lá dentro da sinagoga quando Jesus estava falando. Está lá no Evangelho de Marcos 3, capítulo 3, versículo 3. A única solução para aquele homem era ouvir a palavra de Jesus. Ele falou para ele assim, olha, levanta e vem para o meio. Levanta e vem para o meio. Levanta e vem provar a vida verdadeira. Vem provar no meio dos relacionamentos o que é igreja. E você vai ficar maravilhado com isso. Você vai ser revelado pelo Espírito Santo do que é igreja. Amém? Eu acho que é isso aí, amados. Eu queria dar essa aulinha hoje. Eu não sei falar, perdão, mas eu não sei falar daquilo que não está no meu coração. Esse negócio ficou forte dentro de mim e a gente precisa viver isso. Pode ser assim? Recebe isso aí? Se você está aqui hoje e não provou ainda, prova. Eu quero te falar, a laranja é doce. Você precisa provar disso. Falar outra frase antes dos meninos começarem a cantar, né? Porque a gente vai louvar o Senhor, né? Falar outra frase que eu aprendi e uso ela até hoje, porque ela é verdadeira. E aí você pode até repetir ela comigo. Fala assim: o relacionamento traz cura. O relacionamento traz cura. O isolamento adoece. Amém? O relacionamento cura. O isolamento adoece. Salomão falou: ai daquele que estiver só. Ai daquele. E nós podemos estar no meio de multidão, sozinho, doente, sem cura. Mas na hora que nós nos abrimos para nos relacionar, para viver a vida do dar e receber, porque ninguém vive sem isso, sem dar e receber. Aí a cura começa a brotar, a transformação começa a acontecer. O Espírito Santo começa a trabalhar em você. Amém? É isso aí. Pai, nós exaltamos o Teu nome neste lugar, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus presente no meio de nós. Tu és um Deus manifesto no meio do Teu povo. Tu és presente nesse lugar, Senhor. E bem sabemos, Senhor, que o entendimento que temos, Senhor, Tu concedeu a nós a revelação de quem nós somos, Senhor. Nos faz ter prazer, Senhor, de também estar aqui. Bom, Senhor, desfrutar da Tua presença, Senhor, através do corpo, através da igreja. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder tocarmos, Senhor, nos irmãos e sabermos, Senhor, que Tu és pronto para suprir, Senhor, toda a necessidade da igreja, do corpo, Senhor, através do próprio corpo. Muito obrigado, Pai, porque somos família. Muito obrigado, Senhor, porque temos irmãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu manifesta, Senhor, o Teu poder, Senhor, através desse relacionamento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque somos fortalecidos, Senhor, edificados, admoestados, Senhor, exortados. Muito obrigado, Senhor, porque as mutualidades estão presentes no meio do corpo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque podemos experimentar vida, Senhor, através desse corpo, através desse relacionamento, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu fez isso, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque Tu és a razão, o motivo, Senhor, de nós, Pai, termos vida. E nós Te louvamos por isso. Eu sei, Senhor, que eu não lembro, Senhor, do nome de todos os irmãos que estão aqui, Senhor. Mas de uma coisa eu sei, Senhor.
Eu sou parte desse corpo, Senhor. Pai, eu sei onde é que eu estou. Eu sei que Tu me plantou e Tu me revelou, Senhor, de quem eu sou em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Tu possa também, nessa manhã ainda, Senhor, trazer essa revelação a cada um, Senhor, que está aqui, que ainda não experimentou dessa verdade. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aquilo que precisava foi feito, Senhor, porque nós anunciamos o Teu nome, anunciamos quem Tu és, Senhor, falamos a respeito do Teu senhorio, da palavra que, Pai, Tu és poderosa para fazer gerar vida nesse lugar, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, haja revelação, Senhor, haja um desejo ardente, Senhor, de poder desfrutar, Senhor, da Tua vida, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Pai, que haja nesse lugar, Senhor, Pai, homens ou mulheres, como aquela mulher do fluxo de sangue, Senhor, que tocou nas orlas das Tuas vestes, Senhor, e de Ti, Senhor, foi suprida a sua necessidade, Senhor. Hoje, Pai, eu sei que nós temos mais do que isso. Nós podemos tocar em Ti, Senhor, podemos abraçar, podemos beijar o Teu corpo, podemos Te servir, podemos abençoar e receber, Senhor, de Ti virtude. No nome de Jesus, que haja virtude nesse lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz fluir virtude, Senhor, das vidas que aqui estão, Senhor, e tocarem a outros, no nome de Jesus. Senhor, que, Pai, haja cura nesse lugar, Senhor. Parece simples, Senhor, mas quando há revelação, Senhor, há profundidade, e Tu és poderoso para ir além, Senhor, ir além e muito mais além, Senhor, de tudo que pedimos neste lugar. No nome de Jesus, que cada toque, Senhor, cada palavra, cada abraço, cada beijo, Senhor, possa manifestar Jesus. Que haja cura em nome do Senhor Jesus neste lugar, Senhor. Haja saúde no Teu corpo, Senhor. Não simplesmente, não só o espiritual, mas também o físico, como também o espiritual também, Senhor. Traz cura na alma, Senhor, daqueles que, Pai, anseiam, Senhor, por um toque Teu, esperam por um milagre, esperam por uma palavra, Pai, no nome de Jesus. Que seja assim na manhã deste dia, que haja testemunho a respeito do Teu nome, Senhor, e de tudo aquilo que foi dito, Senhor, e de quem Tu és, no nome de Jesus. Haja liberdade no Senhor, haja intrepidez, ousadia, para manifestar tudo aquilo que está contido em Jesus. Nós, Senhor, temos essa expectativa, na verdade, Senhor, dentro de nós, Senhor, há essa esperança, Senhor, essa fé, essa convicção de que Tu há de fazer, Senhor, na vida de pessoas hoje ainda, Senhor. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque isso que o Cidinho falou, desse encontro que tivemos, e que no nosso coração, Senhor, manifesta alegria, arde, Senhor, gratidão, porque podemos vivenciar, Senhor, daquilo que foi dito hoje. De que lá, Senhor, nós podemos servir e ser servidos como corpo, como família. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem manifesto isso a nós. No nome de Jesus, Pai, nós queremos mais de Ti. Queremos mais, Senhor. E queremos manifestar, Senhor, a tua glória, Senhor. Porque a Tua palavra diz que, Pai, a humanidade espera, Senhor, tem por expectativa, Senhor. A criação, Pai, tem por expectativa a manifestação dos filhos de Deus, Senhor. Então, que seja assim, Pai, no nome de Jesus, nas nossas vidas, no meio do Teu povo, Senhor, na igreja, e que o mundo veja, Senhor, no nome de Jesus. Essa foi uma palavra Tua, Senhor. Ah, Senhor, para que o mundo crescesse, o mundo visse, e pudesse, Pai, testemunhar esse milagre, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse tempo. Segue, Senhor, ministrando a nós, quer seja através de canções, ou através, Senhor, de uma palavra específica, individualmente de alguém, mas que o Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus, Te damos glória, Senhor, Te damos honra nesse lugar. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós, Senhor, queremos
te louvar, Senhor, com aplausos, Senhor, porque Tu mereces. Tu és digno, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós exaltamos a Ti, Senhor, por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu há de fazer ainda. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Despede-nos em paz, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, do Teu zelo e de louvor, Senhor, exaltação ao Teu nome, porque Tu és digno. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia.